Salve rapaziada, meu nome é Douglas Queiroz. A gente vai dar continuidade na nossa série de aulas, voltada para o público que está iniciando a carreira nos microlimites. E hoje a gente vai estar abordando algumas dinâmicas que acontecem nesses limites, beleza? Aqui a gente vai abordar um tema bem frequente nesses stakes, que é quando a gente está enfrentando limps. E esses limps geralmente vêm de jogadores recreativos. É, o primeiro ponto é como que a gente vai reagir em relação à size que a gente vai punir esses limps. Eu recomendo vocês que punam 5x em posição e 7x fora de posição. É óbvio que isso vai acabar variando de acordo com o tamanho do stack do jogador. É, provavelmente um jogador recreativo, né? Às vezes eles vão jogar com stacks quebrados e isso vai fazer com que o SPR seja menor. Então, às vezes, vocês podem mandar sizes menores, que é as que eu estou recomendando, como vocês podem mandar sizes maiores também do que essas que eu estou recomendando, se for um recreativo que está jogando mais deep, se ele está dando limp call com todas as mãos ali. Beleza? O tipo de mão, o tipo de range que vocês vão querer estar punindo são aquelas mãos que geralmente vão jogar bem o pós-flop, porque recreativo geralmente joga de limp call quando você pune. Eu não estou falando que é todas as vezes, mas eles gostam bastante de jogar o pós-flop com mãos que não deveriam. Então, como a gente vai várias vezes para o pós-flop, é interessante que nós tenhamos mãos que vão dominar o range dele, vão ter uma boa jogabilidade ali. Beleza? Esse tipo de mão geralmente vai ser os pares médios, as broads, os Ice X Suited, então não vai ter muito segredo com relação a isso. Outro ponto em relação a esse range é que quando você está punindo um recreativo e você está em EP, você vai querer punir um range mais fechado, um range mais tight. Quando você está punindo um recreativo e você está em LP, você está nas posições finais ali, você pode punir um range um pouco mais amplo, porque tem menos jogadores na sua esquerda para reagir versus o raise que você deu no limp, beleza? A intenção aqui, nesse cenário, é sempre tentar isolar o recreativo para jogar um HU. O nosso dinheiro, ou melhor, o dinheiro que a maioria dos jogadores de pôquer vão ganhar quando eles forem vencedores, vão vir dos recreativos. Então é bem interessante que a gente puna os recreativos para se isolar com ele e acabar jogando um pote HU ali. Beleza? E contra recreativos, principalmente aqueles mais grudentos, nós vamos querer fazer aquelas value bets mais finas, umas value bets às vezes meio contra-intuitivas e tal. E em linhas descontínuas, quando a gente estiver enfrentando algum tipo de agressão dos recreativos, principalmente nesse cenário de limp de pote, nós não vamos querer foldar, nós não vamos dar muita credibilidade para jogadores recreativos, beleza? E contra aqueles jogadores recreativos que são claramente mais agressivos, é menos credibilidade ainda. A gente simplesmente vai clicar no botão de call em praticamente todos os cenários ali. E dessa forma a gente vai estar ganhando o máximo de EV, o máximo de dinheiro e conseguindo escalar os limites da forma mais rápida possível, né? Que é o interesse da maioria, se não de todos vocês. Agora eu vou estar apresentando para vocês uma outra dinâmica bem comum nos microlimites, que é quando a gente está enfrentando donkey bets em situações que, por teoria, não deveria existir a donkey bet, mas principalmente os jogadores recreativos ali vão abusar dessa jogada. E eu vou passar alguns macetes para vocês estarem enfrentando esse tipo de jogador dentro desse tipo de spot, beleza? Contra Donkey Bet em size baixa, a gente vai querer dar bastante raise com as nossas mãos fortes e médias ali. A gente não vai querer overfoldar, mesmo que o vilão Bet Turn, Bet River, a gente não vai querer foldar, na verdade, a maioria dos nossos Bluff Cats. É uma linha que vai ter um overbluff bem grande, principalmente quando a size river é menor que pot, então simplesmente a gente não quer foldar contra recreativos aqui. Com as nossas mãos medianas, a gente vai querer simplesmente controlar o pot, as nossas mãos que têm algum valor de showdown, e a gente vai poder dar muito raise por bluff, principalmente naquelas texturas mais secas.
Como os recreativos estão se passando em relação às Donkey Bets, fazendo isso com um range muito mais amplo do que deveria, com várias mãos lixo, a gente pode simplesmente jogar bastante de raise com as nossas mãos que não tem valor de showdown também. Fechou? Já contra as Donkey Bets em size polar, em size alta, a gente vai continuar dando raise com as nossas mãos fortes, a gente vai continuar de call ali com as nossas mãos medianas, e o restante a gente vai tender a jogar próximo da teoria, inclusive situações de river. Com esses dois conceitos gerais, enfrentando size baixa, enfrentando size alta, e com esses subtópicos que eu trouxe para vocês aqui, vocês vão conseguir se virar muito bem quando vocês enfrentarem as Donkey Bets. Depois, no final dessa apresentação, eu vou trazer alguns exemplos práticos para vocês, tanto das Donkey Bets, como dos limps e também de spots multiways, beleza? Agora eu vou trazer para vocês uma outra situação que ocorre com maior frequência nos microlimites, que são os spots multiways. Por que ocorrem com maior frequência em microlimites? Porque os jogadores jogam de flat mãos que não deveriam, principalmente do cutoff, de MP, do button, às vezes até do small blind mesmo. Vários jogadores jogam de flat em situações onde ele deveria ter um range de tribet ou fold. Então, por isso, vocês acabam jogando vários spots multiway, principalmente quando tem vários jogadores recreativos na mesa, e eles vão ter um range mais amplo ainda. Então, por isso que essa dinâmica vai ocorrer mais nos limites menores. Eu vou trazer para vocês agora algumas formas de se comportar dentro desse tipo de spot. Existem alguns nortes, algumas regras gerais que, se colocadas em prática de maneira eficiente, vocês vão conseguir lidar muito bem com a maioria das situações de spots multiway, beleza? No geral, vocês vão querer ter menos bluffs nesse tipo de situação. Vocês vão querer se betar menos, a maioria dos spots. Vão querer negar menos equidade, vão precisar de negar menos equidade. E vão evitar value bets finas. Por quê? Porque geralmente, quando nós estamos em spots multiway, a força média das mãos que vão para o showdown, elas tendem a aumentar. Como essa força média das mãos que vão para o showdown tendem a aumentar, naturalmente nós vamos querer blefar menos por estar dividindo as equidades. A gente vai querer se betar menos por estar dividindo a equidade, por existir uma possibilidade maior dos outros jogadores terem mãos melhores, diferente de um spot HU, e a mesma coisa em relação a negar a equidade ali e as value bets finas, beleza? No pré-flop, geralmente, vocês vão escolher mãos que vão querer jogar mais pelo nuts, mãos que estão menos dominadas. Então, geralmente, aqueles pares pequenos e médios vão se sair muito bem. Aqueles suited connectors vão ter uma jogabilidade muito boa. As X suited, as Broadway suited. Então, geralmente, o nosso range vai ser um range mais honesto também para esse tipo de spot. Fechou? Vocês também devem ter muito cuidado com aqueles top pairs que geralmente em spots HU vocês podem jogar de call as 3 ou vocês podem value betar as 3 jogando por stacks. E em cenários multiways, não, vocês não vão querer jogar por stacks com esse tipo de mão, exatamente por estar dividindo a equidade ali, por ter uma possibilidade maior dos outros jogadores terem mãos melhores que a de vocês. É um cenário também que vocês vão ter que respeitar muito mais os raises e um pouco mais as Donkey Bets, principalmente aqueles raises grandes, quando tem outros jogadores para falar. Geralmente é uma força real do range dos vilões, então vocês vão ter que jogar com bastante cautela esse tipo de spot. Agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês de situações onde vocês vão estar enfrentando limp. De acordo com o que for rolando os spots aqui, eu vou explicando como vocês deveriam se comportar. Esse é um tipo de mão que a gente vai querer punir, uma mão suited, tem poucas pessoas para falar na nossa esquerda, a gente está em posição contra todos eles, e é uma mão que tem uma boa jogabilidade pós-flop, a gente simplesmente vai punir. A size que o herói puniu aqui foi uma boa size, uma size de 5x, e por curiosidade, esse além de ser um spot que a gente puniu, também é um spot multiway, que pega
os 2 pontos que eu trouxe para vocês aqui hoje. E na real tá pegando os 3, né? Porque além de ser um spot que a gente puniu um limp, é um spot multi-way e é um spot que está acontecendo uma donkey bet. Os 3 pontos que eu trouxe para vocês estão rolando nessa mão aqui. Em spots multi-way eu falei que a gente vai respeitar um pouco mais as donkey bets, isso é uma verdade, porque o range do vilão tende a ser um range mais honesto. Se fosse um cenário que é HU, a gente não iria querer respeitar o range desse cara, a gente simplesmente ia dar call e com uma tendência a querer dar bluff catch no river. Fechou? Então aqui a gente continua de call, mesmo sendo um range mais honesto. A nossa mão tem uma boa jogabilidade ainda, a gente está num SPR bem alto. O turn vem um turn dos sonhos. O vilão continua apostando, só que ele aposta uma size baixa. Aqui a gente quer inflar o pote, a gente quer cobrar dos draws dele. Ele ainda pode ter um valete dama, um valete 10, um dama 10, um 7-6, um 10 e 7. Ele tem os 9x ainda no range dele. Então nós queremos dar raise aqui, com certeza. Ele pode ter algum tipo de flush draw e tal. Então o herói jogou de raise, excelente. O vilão joga de call, River ele joga de check, e aqui a gente tem uma clara value bet. Esse range aqui vai ser um range amplo ainda, tá cheio de 9x, ele tem várias mãos piores para pagar a gente, inclusive alguns 8x, um 8-7, um 10 e 8, um vala 8, um dama 8. Então, claramente nós queremos chovar aqui. Foi o que o herói fez. O vilão deu call e o vilão doncando um top pair aqui no spot multi-way que ele não deveria doncar e acabou se complicando aqui para o River. É o tipo de situação que vocês vão ver com bastante frequência nesses limites. Vamos pro próximo spot. Aqui 4 limparam, então a size que eu recomendei para vocês OP é 7 mais a quantidade de limpers, então deveria ser uns 10 big blinds aqui. Como tem stacks menores, vocês podem justificar fazer uma size menor também, mas a size de 10 já seria o suficiente. Aqui o herói mandou uma size de 14. Se ele achar que esses caras aqui não estão foldando, estão dando limp call numa frequência muito alta, pode mandar uma size desse tamanho mesmo, não vai ser um problema. E aqui o small blind só pagou. Flop, a gente acerta um top pair. E aqui, além de ser uma situação de limp, a gente está enfrentando uma donkey bet, então situações bem rotineiras nesses limites. Aqui a gente pode jogar de raise ou de call. Eu prefiro jogar de call nesse SPR. Quando a gente der call aqui, o pot já vai para próximo de 60 e o vilão tem menos de um pot para trás, então dá espaço para ele bluffar. A gente viu que essa linha vai ter bastante bluff. Então um call aqui bem tranquilo. Foi o que o herói fez. E no turn aqui, um call bem tranquilo também. A gente ia dar call nele em qualquer turn. Se vem um rei de ouros aqui, por exemplo, a gente ia dar call, a gente não ia foldar. Por ser uma linha bem overbluffada e o SPR está bem baixo. E o showdown dele, um 4-4, uma mão completamente nada a ver. Até que ele pegou uma equidade no turn, mas ele não deveria estar pagando essa mão aqui nem no pré-flop pelo tamanho da size, não deveria estar doncando flop, então ele não deveria chegar com essa mão aqui no turn. Mais uma jogada padrão recreativo que vai fazer com que a gente ganhe muito EV se a gente souber como se comportar contra eles. Vamos para o próximo spot aqui. Novamente um limp e um outro limp behind. A gente deveria punir 7, mais um limp 8. Como os stacks estão menores, podia punir uma size menor, mas novamente, dá para punir uma size maior se os caras não estiverem foldando. Aqui a gente ganhou um cold call do Big Blind e um call do cutoff. Flop a gente foi para uma C-bet size baixa, ok. A gente tomou raise do Big Blind. E aqui a gente pode jogar de shove ou de call, as duas linhas são bem tranquilas. Aqui o herói foi de call. O Big Blind continua apostando e aqui a gente pode jogar novamente de shove ou de call. Eu prefiro um pouco mais o shove nesse SPR. Foi o que o herói fez e passou. Então, mesmo que ele esteja demonstrando força nesse spot multi-way jogando de raise, a nossa mão é uma mão muito forte para querer foldar aqui. Tem algumas possibilidades de draws para ele, então, na minha visão, uma jogada bem standard. Novamente a gente ganha
num spot de limp contra 2 recreativos. 3, né? Um deles foldou. Que a gente vai simplesmente punir. Flop bem conectado. A gente pode jogar de check esse tipo de situação. Foi o que o herói fez. Turn, o vilão aqui, o recreativo no small blind, sai apostando. Claramente a gente tem um raise aqui. Foi o que o herói fez. E river, o recreativo sai de chove. A gente tem claramente um call aqui. A gente domina valor. Se vocês lembrarem desse conceito das últimas aulas aí que eu venho falando com vocês aqui, a gente domina valor de quais mãos? 6-6, 8-8, rei 10, rei valete, valete 10. Então, um call bem fácil. E olha o tipo de mão que ele está chegando nesse cenário. Ele não deveria dar limp call com essa mão, ele não deveria doncar flop com essa mão, ele não doncou, mas ele não deveria apostar turn com essa mão, ele não deveria pagar o raise turn com essa mão, então ele está jogando a mão de uma maneira completamente errada. Isso faz com que a gente ganhe muito dinheiro contra esse perfil. Aqui novamente uma situação que a gente está punindo o limp. O vilão deu call no small blind, um spot multi-way aqui. Um dos vilões sai apostando uma size bem baixa. Aqui o herói optou pelo raise, eu não gosto. Não tem necessidade de dar raise aqui com esse tipo de mão. Nosso raise aqui tem que ser mais polarizado. A gente tem que dar raise com as nossas melhores mãos e com os nossos draws barra bluffs ali. Então não faz muito sentido uma mão marginal como essa jogar de raise, seria só um call mesmo. Aqui um dos recreativos dá call e sai apostando. O outro dá call novamente, uma dinâmica completamente errada. Isso daqui não existe por teoria, mas os caras não sabem como jogar, então na verdade isso não é um problema, é uma vantagem pra gente. Se a gente sabe como jogar e a gente sabe onde eles estão desviando, a gente vai conseguir explorar. E vocês viram que quando a gente explora algum desvio, a gente ganha mais EV do que o EV teórico. Aqui o herói resolveu jogar de raise, eu não vejo como um problema. O call também não seria um problema. E ele toma call desse jogador. E ele mostra um 10 e 9 off aqui, que era uma broca no flop. E virou uma double broca no turn, porque a dama e o 8 davam uma sequência. Mas de qualquer maneira, uma mão completamente errada a forma como ele jogou. Vamos para o próximo spot. Aqui a gente vai punir, a gente poderia punir os 8 Big Blinds, foi próximo ali o que o herói puniu. Eu estou tentando trazer mãos de limites baixos para vocês, NL25, NL50 aqui. É até mais fácil de achar esse tipo de dinâmica. Aqui o herói resolveu jogar de check, poderia ser betá também, bem tranquilo, size baixa. Turn, o herói continua de check, aqui não faz muito sentido apostar. E ele foi pro check call, bem ok, ganha de vários bluffs do range do vilão. E river, o herói vai para um check call aqui. Eu acho bem ok também, pelo tamanho do range de limp call desse cara. Ele não estava libetando uma mão tipo Ice 5, Ice 4, um Rei 5, um Rei 7, um Ice 8, ele não estava libetando. Então o range dele fica bem polarizado. E quando ele tem um range bem polarizado e ele tem um range muito amplo, fica bem fácil dele overbluffar. Eu já indiquei vocês, já recomendei para vocês não overbluffar, não overfoldarem contra recreativos. E esse é o tipo de cenário onde vocês devem realmente ir pro bluff catch, não dar credibilidade para a jogada do seu adversário aqui. Foi o que o herói fez. E o vilão aqui, o recreativo, mostrou uma mão que é normal de ter no range deles, uma mão completamente fora da casinha, né? Jogando de limp, jogando de call quando pune. Até que apostar flop ou melhor, apostar turn river vai ser dos menores problemas dessa mão aqui. A grande questão é o limp call dele, que vai acabar fazendo com que ele chegue com um range que não deveria nas próximas streets. Vamos para mais um spot. Um recreativo puniu. Ou melhor, o recreativo limpou, a gente puniu. Aqui uma situação onde a gente foi para CBET size down. E o recreativo no SPR baixo
ele chova. Esse é o tipo de cenário que a gente vai querer pagar com esses melhores ases, principalmente um ice que tem backdoor flush, o ice que tem a broca. Vocês podem chegar aqui e querer calcular, Douglas, eu calculei e o nosso out aqui, se a gente estiver levando em consideração que a gente está querendo fazer um nuts, é o 4, a gente não vai ter pot odds, nós não vamos ter odds suficientes. Então, essa mão deveria ser um fold. Não quando você pega aquele programa que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês mais para frente, que é o Equilab, e você monta o range desse cara aqui. Ele não vai ter só 5x, ele não tem só 66, 77, 88, 99. Ele tem mãos como Ice 3, Ice 2, ele tem um Rei 4, ele tem um Ice 6, ele tem um Ice 7, ele pode ter Bro 2 off aqui, um Valete 10 off, um Dama 10 off, um Dama Valete off. Então, quando você coloca esse tipo de mão no range do seu adversário, essa mão aqui acaba ganhando muito EV, dando call no raise, beleza? Nesse próximo exemplo, a gente puniu uma size baixa aqui, deveria ter punido uma size um pouco maior, mesmo com o recreativo estando com o stack quebrado, dava para ir pelo menos um 7 aqui, como tem um outro limp. Aqui a gente foi para uma c-bet size baixa, continuou apostando turn, o check também é uma opção, mas esses melhores ases aqui eu prefiro um pouco mais continuar apostando. E river a gente tem claramente um chove, vai tomar call pior mais que 50% das vezes, não vai induzir tanta coisa, o vilão tá cheio de mão média no range dele, que vai dar check quando a gente checar. Então a gente tem um chove aqui bem tranquilo. Então novamente o vilão paga com um quarto par, uma mão bem fora da casinha, mas é bem comum ver recreativos fazendo esse tipo de jogada. Aqui a gente vai para um outro cenário, aqui a gente puniu e o vilão fez o trabalho pra gente, ele chovou, a gente tem as eyes, simplesmente vamos dar call. Nesse cenário aqui ele tinha uma trap. Vamos para um outro cenário, a gente pune um recreativo, o outro dá cold call. A gente vai se betar aqui, poderia até ir para uma size de meio pote. O recreativo dá call na c-bet. Turn a gente vai querer continuar colocando fichas aqui. O recreativo dá call e river, claramente a gente tem um chove, a gente vai tomar call pior mais que 50% das vezes, ele tem um range bem amplo. E dessa vez aqui ele foldou. Agora eu vou trazer para vocês um outro tópico que a gente abordou, que é enfrentando as donkey bets. E separei alguns exemplos para a gente estar vendo. Vamos começar com esse ICE 3. A gente enfrenta uma donkey bet aqui, geralmente vai ser jogadores recreativos, que a gente está enfrentando uma size polar, uma size alta, então a gente vai dar raise com as nossas mãos mais fortes e os melhores draws. Essa mão aqui, tanto raise quanto call, são boas opções. Dessa vez o herói resolveu jogar de raise, o recreativo jogou de call. Turn, o recreativo sai doncando novamente. Aqui eu já não vejo tanto sentido em jogar de raise. O raise aqui seria o chove, mas ele está demonstrando bastante força quando ele donka size alta, dá call no raise e donka turn novamente. Então jogaria só de call mesmo. Foi o que o herói fez. E river a gente acerta um nuts. O recreativo sai doncando novamente. Aqui um sonho, né? A gente simplesmente vai dar win aqui. E aqui o recreativo mostra um dama 10. É uma mão que ele doncou flop numa size alta. Ele pagou o raise e acabou se complicando nas próximas streets. Então, claramente ele jogou muito mal essa mão. E a gente acabou dando sorte que quando ele acertou uma mão forte, a gente acertou uma mão mais forte ainda. Então a gente conseguiu coletar o máximo de fichas dele nesse cenário. Vamos para esse outro exemplo aqui. A gente abriu um 7-7, o recreativo sai doncando aqui uma size polar, uma size alta. Como essa textura está bem seca, eu não vou querer jogar de raise, porque apesar dele ter um range mais forte quando ele donca em size polarizada, ele ainda vai ter algumas mãos bem nada a ver, igual aquele dama 10 que a gente viu no exemplo anterior. Então jogaria só de call mesmo. O herói resolveu jogar de raise aqui. Não acho que seja o fim do mundo, mas eu prefiro só o call. O recreativo jogou de call. Turn, claramente a gente vai querer continuar colocando fichas no pote. A gente vai
querer inflar esse pot. E o recreativo faz o serviço pra gente, ele joga de raise, praticamente um all-in, e aqui a gente simplesmente vai atolar, bem tranquilo. E o recreativo tem um dama 6. Prestem atenção, ele doncou flop na size de pot e pagou o raise com um dama 6. Esse é o tipo de jogada que a gente vai ganhar muito dinheiro contra esse perfil. Muito, muito dinheiro. Então aproveitem, enquanto vocês estão enfrentando uma proporção grande de recreativo nos limites mais baixos, para coletar o máximo de buy-ins e escalar o mais rápido possível. Agora a gente vai para esse outro exemplo. Aqui a gente puniu. O vilão deu call ali no Big Blind. Ele sai doncando flop. Aqui uma textura bem seca também, não vejo necessidade de jogar de raise. Mas aqui ainda vai fazer um pouco mais de sentido, porque tem um flush draw, vai fazer mais sentido do que a mão anterior. Então o raise aqui é bem ok. Dessa vez o herói foi para o call, ok também, como eu falei com vocês. Aqui o vilão continua apostando e com 2 flush draws abertos eu vou querer jogar de raise essa mão. E o raise aqui vai ser o chove, foi o que o herói fez. E o recreativo deu call. E dessa vez ele tinha um flush draw que pegou turn, então ele pagou o raise pré-flop, uma size alta, doncou flop e acabou pegando uma equidade no turn que acabou se complicando novamente. A gente coletou o máximo de dinheiro que poderia dele. Vamos para mais um exemplo aqui. Novamente a gente está enfrentando uma donkey bet, de novo numa size polarizada, uma size alta. Aqui a gente pode jogar tanto de raise quanto de call, as duas opções são bem ok. Dessa vez o herói foi para o raise. E novamente o recreativo saiu doncando após pagar o raise no turn, que eu jogaria de call. Foi o que o herói fez. A gente acertou uma mão forte para o river. Não vejo muito sentido em dar raise aqui, porque o vilão pode ter os rei X ainda. Então só jogaria de call mesmo. E aqui mais um exemplo de uma mão jogada de maneira completamente errada. Ele tá doncando uma size alta num flop que ele não pode doncar, ele não tem Ice Rei, ele não tem as melhores mãos. Ele paga o raise flop e donka turn novamente, então a gente ganha muito EV contra esse tipo de jogador. Vamos para mais um exemplo aqui. Novamente, a gente está enfrentando uma donkey bet numa size alta, que eu não vejo muito sentido em jogar de raise, jogo só de call mesmo. Turn ele continua betando uma size alta. Eu jogaria só de call esse cenário, porque ele tá demonstrando ter uma mão muito forte ou algum tipo de air, ou alguma mão fraca, né? Quando ele beta pot flop e pot turn. É o que faz sentido, pelo menos. Então, se ele tem algum tipo de air, a gente está muito na frente com a nossa dama. Se ele tem algum tipo de mão forte, a gente está perdendo com esse dama X fraco várias vezes. Então, por isso, não faz muito sentido a gente querer jogar de raise aqui. Dessa vez o herói foi para o raise, eu não gosto da jogada. E o recreativo dá call. E para nossa surpresa ele mostra um 10 e 3 off. Ele não deveria estar defendendo essa mão pré-flop, ele não deveria doncar essa mão no flop e muito menos doncar pot essa mão no turn. Não faz o menor sentido e ainda pagar o nosso raise. Então mais uma vez recreativo entrando nessa linha de donkey bet e a gente ganhando o máximo de EV aqui que poderia contra ele, apesar de que eu não entraria nessa linha de shove turn, mas se a gente tem essa informação que ele está fazendo isso com esse tipo de mão, vai se tornar uma jogada mais ok, beleza? E rapaziada, eu encerro a série de exemplos por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender como a gente deve se comportar nesse tipo de cenário, enfrentando limpers, enfrentando donkey bets e como se comportar em spots multiways e principalmente que vocês tenham um norte para
para jogar nesses limites daqui para frente, nesse tipo de situação, e não deem crédito para jogadores recreativos. Fechou? Tamo junto, rapaziada, e até a nossa próxima aula.